Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 8. Peço que abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 8. Nossa mensagem se estenderá até o versículo 9 do capítulo 6, mas leremos esta passagem primeiro até o versículo 20 do capítulo 5 e à medida em que expormos então os demais trechos do capítulo 6. Salomão continua nos dando uma perspectiva que vem de cima do sol, contrastando com a perspectiva que os nossos olhos têm debaixo do sol. Se nós temos muitas vezes aquilo que os nossos olhos proporcionam ao nosso coração é simplesmente uma perspectiva terrena a respeito da fragilidade das coisas ou até mesmo de como elas podem parecer caóticas num primeiro momento, Salomão está nos mostrando que existe ordem e que existe propósito para tudo que se tem debaixo do sol. Não porque aquilo que está debaixo do sol possa produzir ordem, mas porque aquele que está acima do sol é quem estabelece toda a ordem, todo o propósito e então direciona todas as coisas segundo a sua própria vontade. Hoje Salomão volta a falar a respeito do tema satisfação a partir do versículo 8. Porém, diferente daquilo que nós vimos no capítulo 2, quando Salomão que falou a respeito de si mesmo como alguém que construiu um mundo para si, se beneficiou de sua riqueza, construiu palácio, contratou músicos, contratou bebidas e até mesmo teve diversas mulheres, falou o seguinte: eu não me satisfazia até o momento em que enxerguei que o fruto do trabalho vem de Deus, e então ele encontrou satisfação. Hoje ele vai falar sobre satisfação também, mas não para dizer apenas que o fruto do nosso trabalho ou o nosso próprio trabalho vem de Deus, mas que a própria satisfação vem de Deus. Todas as coisas que nós nos relacionamos, que são boas, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, vêm de Deus. Mas até mesmo quando nós nos relacionamos com elas, com essas maravilhas que o Senhor gratuitamente dá a nós, é possível que ainda o nosso coração esteja insatisfeito. A satisfação também é um dom de Deus. E é isso que Salomão nos apresenta a partir do versículo 8. Por isso convido você a acompanhar a leitura. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grande mal, um grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quando aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria.
Até aqui a palavra do Senhor, depois nós continuamos no restante do capítulo 6. John Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, e para muitos historiadores o primeiro a nominalmente alcançar $1 bilhão no início do século XX, um dia foi perguntado a respeito de quanto dinheiro mais precisava para estar satisfeito. E a sua resposta foi, um pouco mais. Talvez John Rockefeller não pensasse na ideia de que ele precisava de mais dinheiro do que o seu $1 bilhão, que para aquela época já era a maior fortuna que alguém já tinha alcançado. Ninguém nunca tinha passado a cerca de $1 bilhão. Talvez ele nunca tenha pensado no seguinte sentido, eu preciso de mais um pouco. Mas ele estava falando a respeito de uma filosofia que ele percebeu na vida dos homens, que é, sempre precisamos de mais um pouco. Assim, a história muitas vezes é movida por corridas atrás de ouro. Pessoas que mudam de cidade muitas vezes para se enfiar no meio de um garimpo, no meio da selva, para buscar uma pedra que então vai mudar a sua vida. Pessoas que muitas vezes se colocam debaixo de perigos, se colocando sob os cuidados de coiotes para atravessar uma fronteira para um país onde supostamente existe então uma condição de vida melhor. Pessoas que em nossos tempos podem acessar um aplicativo e então escolher qual vai ser o time que ele acredita que vai ganhar o jogo para ver se sua aposta pode trazer um pouco mais de recursos para sua conta. Muitas vezes empregando aquele salário ou pouco recurso que tem, que talvez traria alimento para dentro da sua própria casa, mas com a esperança de que talvez uma aposta trouxesse um pouquinho mais. Sempre as pessoas parecem estar querendo um pouco mais. Salomão nos traz para este cenário, para que entendamos qual é a razão da insatisfação e para que entendamos como nós podemos ficar satisfeitos. E acima de tudo, para dizer que a satisfação é o grande dom de Deus. Satisfação não é possível à parte de Deus na perspectiva de Salomão. Na verdade, a parte de Deus, nenhum autor bíblico diz existe satisfação. Satisfação é somente aquele que é eterno, pode prover para pessoas que são passageiras, efêmeras ou vaidade. Então nós olhamos para este texto e nós encontramos Salomão falando a respeito de satisfação. Esse texto ele é bastante rico em algo que eu tenho explorado aqui com os irmãos em minhas pregações, que é a habilidade de Salomão de apresentar o seu argumento. Nós já vimos, por exemplo, numa pregação, que Salomão utilizou a repetição de uma palavra 7 vezes. Não sei se você lembra que um dia Salomão disse, eu falei ao meu coração, ou então eu disse ao meu coração. E ele repetiu a palavra coração 7 vezes para nos mostrar, e foi aquele sermão, que satisfação é algo do coração. Salomão era um sábio na antiguidade, que falava a respeito do musgo que nasce na pedra de uma cachoeira, as estrelas que estão no céu, que compôs milhares de provérbios, que compôs salmos, que falou a respeito de coisas grandiosas e até mesmo analisou coisas que as pessoas na sua época não tiveram condições de fazer. E Salomão, então, em toda a sua habilidade, usava recursos para tentar comunicar ao povo a sua mensagem central. Uma delas foi repetindo uma palavra 7 vezes. No penúltimo sermão, nós vimos como ele sempre avançava do nada para o 1, para o 2 e para o 3. Lembra do sermão 2 é bom, 3 é melhor? Salomão sempre colocava no finalzinho de sua argumentação aquele que era o cenário ideal. E aqui ele utiliza de mais um recurso de sua época, uma estrutura que nós poderíamos chamar de um quiasmo. Na antiguidade, os sábios se valiam de uma estrutura de texto para mostrar o seguinte, quando aparecer o centro do texto, então está ali o que é importante. Uma estrutura de quiasmo, nos nossos dias, nós poderíamos comparar a um sanduíche. Pensa num sanduíche que tem pão em cima, pão embaixo. Daí no meio tem queijo e queijo novamente. Daí alface e alface novamente. E então no meio vem o mais importante, que é o quê? Um bom e suculento pedaço de carne. Nós temos então uma estrutura de sanduíche. Por isso eu escolhi falar a respeito do que está no capítulo 6, junto com o que está no capítulo 5. Do versículo 8 até o versículo 9, nós encontramos Salomão fazendo o seguinte retrato.
onde existe opressão, existe pessoas insatisfeitas. E ele vai repetir essa ideia no capítulo 6, a partir do versículo 7. Então vá lá para o final do capítulo 6, versículo 7, e vejamos o que Salomão fala a respeito de insatisfação. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esses 3 versículos se relacionam com os versículos iniciais lá do capítulo 5, versículo 8 até o versículo 9. E se você voltar, você vai encontrar uma estrutura de opressão. Existe um cenário em que Salomão fala assim: se você vir opressão, injustiça numa província, e é claro, ele está falando da sua época, as pessoas no campo trabalhando e sendo exploradas em seu trabalho, mas nós poderíamos trazer para o nosso dia, se nós vimos opressão no governo, se nós vimos opressão dentro da sociedade, se nós observarmos isso, Salomão simplesmente diz o seguinte: não se ire diante disso, não fique surpreso, porque infelizmente as coisas são assim mesmo. Salomão nos traz uma perspectiva debaixo do céu. A injustiça é algo comum aos nossos olhos. Opressão está em todo lugar. Opressão estava dentro do seu palácio, onde ele então conseguia controlar as pessoas ao seu redor. Opressão estava nos seus relacionamentos comerciais, quando ele então casava com milhares de mulheres para fazer acordos com os países para que então tivesse segurança estratégica. Opressão estava lá na província mais distante. Salomão fala: não fique surpreso. E ele explica por que nós não deveríamos ficar surpresos. Porque a pessoa que está sendo oprimida, possivelmente é uma pessoa que oprime. Ela está numa posição mais elevada que outra. E a pessoa que está na posição mais elevada que ela, e que oprime essa pessoa, está sendo oprimida por outra. E assim sucessivamente dentro da escala. Curiosamente, quem oprime os outros é a pessoa que está na posição mais vantajosa aos nossos olhos. É a pessoa que necessariamente não precisaria, então, explorar alguém para obter um pouco mais de recurso. É a pessoa que já tem mais recursos. Mas o que Salomão está nos dizendo é o seguinte: se existe injustiça nesse mundo, se existe opressão, se existe uma pessoa explorando outra, saiba que tudo começa com insatisfação. Quando há insatisfação, então você vai atrás daquilo que você acredita que vai satisfazer o seu coração. E não importa o que ou quem estiver no seu caminho, você vai explorar, você vai tentar obter o lucro e você vai então criar um sistema de injustiça para o seu benefício próprio. Nós já vimos um pouco antes no capítulo 2, que por mais que a gente tente, por mais que a gente fale, é isso que eu preciso, isso é o presente que eu mais queria na minha vida, quando a gente abre ainda assim, o coração não se satisfaz. Opressão é um produto da insatisfação. Injustiça é um produto da insatisfação. Segundo lugar, a partir do versículo 10, Salomão vai nos mostrar que a insatisfação se apresenta até mesmo no contexto de maior fartura. E essa seção que vai do versículo 10 até o versículo 12, vai se relacionar com o que está no capítulo 6. Vá para o capítulo 6, onde a gente tem uma ideia semelhante. Versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele tivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? A linguagem de Salomão nessa seção do capítulo 6, que se relaciona com aquela do capítulo 5, lembra do sanduíche? Vamos dizer que nós estamos na parte do queijo. Queijo, já passamos do pão com pão. Quando a gente olha para esse texto, Salomão usa uma linguagem bastante pesada para dizer assim:
nem que a pessoa tenha tudo, nem que a pessoa tenha 100 filhos, nem que a pessoa não veja a morte, ela por si mesma não é capaz de se satisfazer. Quando a gente tem a seguinte expressão no versículo 3 do capítulo 6, e além disso não tiver sepultura, não significa que é uma pessoa pobre que não consegue pagar por um jazigo seu. Significa que Salomão está retratando uma pessoa que não morreria. E a gente poderia olhar para essa pessoa, é claro, ele está falando de uma forma bastante figurada, e dizer, é a pessoa mais afortunada do mundo. Ele não vai morrer, ele tem 100 filhos, o que para a época era uma bênção gigantesca, afinal ele seria uma pessoa com muitas pessoas para pleitearem o seu nome. O próprio Salmo fala a respeito disso. Ele tem muitas riquezas, mas o que Salomão nos mostra na seção paralela, lá do capítulo 5, é que nesse cenário de fartura, ainda assim as pessoas não se satisfazem. Volte para o capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Poderia pegar a frase de John Rockefeller e dizer assim, eu só preciso de um pouco mais. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, eu só preciso de um pouco mais. Uma das histórias que mais me marcou, por volta do ano de 2009, quando teve uma grande crise financeira global, foi a história de uma pessoa que era por volta da posição 40 de mais rica do mundo, que tinha cerca de 40 bilhões em seu patrimônio e que por conta daquela grande depressão que viveu ali por volta do ano de 2009, perdeu metade de tudo. Ou seja, de 40 bilhões, ficou com cerca de 20 bilhões na conta bancária. Essa pessoa, então, escreveu um seguinte bilhete: eu perdi o controle da minha vida. E tirou a sua vida. Como que alguém com 20 bilhões não se satisfaz? Ele saiu da posição de 40 mais rico do mundo e ficou ainda naquele tempo da sua morte como pessoa de número 96 mais rica. Mas não se satisfaz. Dinheiro pode ser o retrato dessa pessoa que tem tudo, não satisfaz. Salomão continua no versículo 10. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. A pessoa pode ter o seu coração nisso e pode estar numa posição em que os outros olhariam assim, que pessoa abençoada, e ainda assim ser uma pessoa extremamente insatisfeita. Satisfação não tem a ver com fartura. A insatisfação se revela no lugar de maior abundância possível. Satisfação tem a ver com outra coisa. E Salomão quer nos apresentar isso. Do versículo 13 em diante, até o versículo 16, nós vamos ver então Salomão nos mostrando a continuidade dessa ideia de insatisfação num cenário de abundância. Eu quero destacar apenas o versículo 17, que retrata essa pessoa que acumulou muitos poderes, muita riqueza e muitos bens. Olha como ele lidava com as coisas do dia a dia. Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Salomão poderia falar a respeito dele em uma parte de sua vida. Quando ele construiu o seu palácio, quando ele trouxe para dentro do seu palácio tudo aquilo que o seu coração acreditava que ele precisava. E ele retrata que uma pessoa insatisfeita come do seu pão a cada dia com indignação. Talvez a imagem que ele fala assim, come o seu pão nas trevas, é de alguém que era movido tanto por sua riqueza, que naquela época as coisas eram bastante caras, e especialmente ter luz em casa, você precisava queimar azeite, queimar óleo, que era bastante precioso. A pessoa preferia fazer a sua refeição nas trevas, para não acender uma luz, mesmo tendo fartura de recursos, mesmo tendo muito azeite, mesmo tendo muito dinheiro. A sua preocupação era ter mais um pouco de dinheiro. Salomão fala, no cenário de fartura, pode existir insatisfação. Só que Salomão continua, e então, numa parte um pouquinho mais central, que a gente vai chamar ali da salada, né? Alface com alface antes de chegar à carne,
Salomão vai dizer o seguinte: mas a satisfação não tem a ver com contexto. Se a insatisfação não aparece num cenário de fartura automaticamente, a satisfação também não tem a ver com contexto. Não é apenas o outro oposto. Veja o versículo 18. Versículo 18 tem a seguinte colocação: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que se conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. O que nós temos no versículo 18 e versículo 19 é satisfação em um cenário de abundância. O Senhor conferiu riquezas a alguém e essa pessoa está satisfeita. Agora vá para o capítulo 6, versículos 1 e 2, e veja como o texto é bastante parecido. O versículo 1 fala assim: há um mal, não é algo bom, mas há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Final do capítulo 5. Deus concede riquezas, fartura e bem. E o que nós temos? Uma pessoa satisfeita. Início do capítulo 6, Deus concede para alguém riquezas, fartura e bem. Mas Salomão fala: eu vi um grande mal debaixo do sol. Alguém insatisfeito, mesmo tendo muitas coisas que Deus deu. Não é o cenário que torna alguém satisfeito. Não é um cenário de abundância. E às vezes nem um cenário em que muitas vezes algumas teologias se fundam, que é o cenário de pobreza. Não é o cenário que vai trazer satisfação para alguém. Não é simplesmente viver a vida como ela é e desfrutar das coisas que o Senhor Deus deu que vai trazer satisfação. Satisfação está além daquilo que é terreno. Os nossos olhos podem contemplar várias coisas boas. Ou a nossa disposição de mente pode ser em direção a uma ascese em que nós vivemos com o mínimo e a gente fala assim: é disso que eu preciso, apenas disso que eu preciso e eu estou satisfeito. Se é naquele mínimo que está a satisfação, não existe satisfação. Se é em qualquer coisa criada, uma rotina que estabelecemos, uma conta bancária com bastante dinheiro, ou então comida em nossa mesa, ou pessoas que amamos ao nosso redor, se em qualquer coisa que os nossos olhos veem está então aquilo que a gente diz: aqui está a minha satisfação, saiba que nós vamos querer um pouco mais. Vai chegar um momento em que nós vamos querer um pouco mais. O que traz satisfação ao coração? Melhor, quem traz satisfação ao coração? Versículo 20, o centro do texto, o meio do sanduíche, nos diz o seguinte, capítulo 5, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Bens são coisas que Deus nos dá. Deus pode dar riqueza para algumas pessoas. Deus pode dar tempo para outras pessoas, que é um recurso muito valioso em nossos dias. Deus pode colocar uma condição de vida em que as pessoas olham para alguém e falam assim: essa pessoa deve ser a mais feliz do mundo. Mas se Deus não conceder um detalhe fundamental, a pessoa não é a mais feliz do mundo. Satisfação é o grande dom de Deus. Deus concede satisfação. Ele pode conceder o mesmo cenário para pessoas diferentes. Ele pode dar exatamente as mesmas coisas para pessoas diferentes. Se ele não der satisfação, as pessoas, independente do contexto, continuarão insatisfeitas. Nosso Deus é um Deus soberano e Ele concede satisfação.
Ele concede esse grande presente. Ele concede esse grande dom. Assim como ele concedeu um cenário, ele também concede um grande dom. Já falamos sobre isso. Quero trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, insatisfação é a primeira evidência da queda em nossa vida. E essa primeira evidência traz outros pecados consigo. Pense na história de Adão e Eva. Eles estavam no melhor dos cenários. Melhor do que o retrato dessa pessoa que tem 100 filhos, que tem riqueza e que nem mesmo vai ver a morte. É claro, Salomão apenas retratando alguém de forma figurada. Mesmo essa pessoa não se comparava ao que Adão e Eva tinham dentro do jardim do Éden. Liberdade para comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Até o momento, então, que a serpente se dirigiu a Eva e diz: é certo que vocês não vão morrer. Mas no dia em que vocês comerem da árvore que Deus proibiu, vocês serão como Deus. O que surge no coração de uma pessoa quando fala assim, então eu vou comer? Insatisfação. Não estou satisfeito mais com o meu cenário, não estou mais satisfeito com a liberdade de acessar todas as árvores do jardim, não estou mais satisfeito com a presença de Deus, não estou mais satisfeito com a condição de servo de Deus. Quero ser como Deus, quero ser independente de Deus. Nosso coração, ele apresenta a insatisfação como a primeira evidência de outros pecados que podem vir juntos. Como, por exemplo, cobiça. Dentro do cenário dos 10 mandamentos, um mandamento fica por último, que é não cobiçarás. Aquilo que ninguém ao nosso redor consegue enxergar e dizer, você está cobiçando. Ele é extremamente oculto, só aparece em nosso coração, mas é o produto de uma insatisfação. E Tiago um dia disse que a cobiça é o que dá à luz o pecado. Poderíamos listar outros. Se uma pessoa está insatisfeita, significa que ela não tem tudo aquilo que ela queria, significa que ela precisa de um pouco mais, e então ela também não tem como compartilhar com os outros. E nós chegamos a um cenário de avareza, chegamos a um cenário de reter aquilo que o Senhor deu e não abençoar aqueles que precisam. Quantas coisas decorrem de insatisfação? Infelizmente, esse é o cenário de toda a humanidade caída. Todos experimentam insatisfação. Graças a Deus por Cristo Jesus. E especialmente porque satisfação não tem a ver com contexto, não tem a ver com o cenário que nós vivemos. Cristo Jesus que o diga. Um dia no meio de uma tentação, depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, diz que ele teve fome. Ele esteve no pior contexto para alguém ser tentado em relação à comida. Para alguém dizer, eu preciso disso, eu preciso de um pouco mais, eu preciso de um mínimo possível. Mas ele respondeu à tentação de Satanás quando disse para ele transformar pedras em pão, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satisfação não depende de nosso contexto. Cristo Jesus que o diga. Porque ele, sendo como Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de homens, entrou em nosso contexto, adentrou o nosso cenário, experimentou cada uma das coisas que nós experimentamos, cada um dos detalhes da vida que podem trazer preocupação à nossa alma. Ele viveu aquilo que muitas vezes nós dizemos, diante disso eu preciso de um pouco mais. E até o final ele caminhou dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Não depende de cenário. Depende de Deus conceder o dom. E o grande dom já foi concedido. Cristo Jesus um dia falando com os seus discípulos, diante de uma multidão, é claro, falando a respeito de maná vindo do céu. Ele falou, não foi Moisés que mandou o maná vindo do céu, mas é o meu Pai que enviou o maná vindo do céu. E eis que ele estava diante dos seus discípulos. E ele disse, eu sou o pão vindo do céu. Quem crê em mim, nunca mais terá fome. Quem crê em mim, nunca mais terá
sede, satisfação, independente do contexto. Meus irmãos, se nós cremos em Cristo Jesus, Deus, como está no final do versículo 20, enche de alegria o nosso coração. Deus fortalece o nosso coração para que a gente não fique dizendo, eu preciso de um pouco mais. Para que a gente não ande atrás de um pouco mais. Não que tenha um problema com essas coisas, mas elas não podem governar o nosso agir. Elas não podem nos mover e dizer, eu preciso disso, senão eu não estarei satisfeito. Não depende de contexto, depende de Deus conceder esse grande dom. O que nós fazemos uma vez que cremos em Cristo Jesus, uma vez que entendemos que o Senhor já nos deu o grande presente, o grande dom da vida, que foi a morte do seu próprio Filho em nosso favor, para que não tivéssemos mais fome, para que não tivéssemos mais sede e para que estivéssemos plenamente satisfeitos em Deus. Trabalhe arduamente diante dos homens e diante de Deus. Trabalhe arduamente diante dos homens. O Senhor que estabeleceu o trabalho árduo no suor do rosto, para que tivéssemos o pão de cada dia, para que então desfrutássemos daquilo que o Senhor dá. O Senhor dá as dádivas por meio do nosso trabalho. Trabalhar não é algo ruim, trabalhar é uma dádiva do Senhor. Então trabalhemos, não porque nós queremos um pouco mais, mas porque nós entendemos que essa foi a forma que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. A honra em trabalhar, a honra em se envolver, a honra em se exaurir em nossos esforços, porque isso vem também de Deus, nós vimos no capítulo 2. Mas especialmente, trabalhe arduamente diante de Deus. É muitas vezes fácil nós trabalharmos arduamente diante dos homens, até porque talvez o que nos mova a um trabalho árduo é justamente uma insatisfação do coração. Mas existe um trabalho que nós precisamos fazer diante de Deus e que é mais difícil do que fazer diante dos homens, que é dobrar os nossos joelhos e então dizer o seguinte, Senhor, eu confio completamente em Ti. Isso é mais difícil muitas vezes do que trabalharmos das 8 às 5, das 6 às 6, das 6 à meia-noite. Eu conheço irmãos que às vezes fazem tais rotinas. Isso é fácil fazer. Pessoas que estão numa condição de fartura fazem isso. Pessoas que estão em condição de dificuldades fazem isso. Mas se colocar diante de Deus e falar o seguinte, Senhor, eu estou satisfeito. Eu confio e eu descanso em Ti. Esse é um movimento que somente aqueles que têm o coração repleto da alegria que vem do Senhor, que desfrutam deste grande dom de Deus, podem então fazer. Façamos isso. Reconheçamos que tudo o que temos vem de Deus. E reconheçamos que somente o Senhor pode dar satisfação ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, graças Te damos, porque Cristo Jesus adentrou o nosso cenário para nos mostrar o que é a plena satisfação em Ti. Obrigado, Senhor, porque Ele apenas não adentrou o nosso cenário, mas no momento em que cremos, adentrou o nosso coração para nos mover em direção a Ti. Ó Deus, que experimentemos da satisfação que somente vem de Ti. E quando a nossa alma estiver inquieta, quando estiver atrás de um pouco mais, lembra-nos, Senhor, das Tuas dádivas. Lembra-nos do pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia. Lembra-nos, ó Pai, do emprego que nós temos, das pessoas que estão ao nosso lado e especialmente de Cristo Jesus, morto numa cruz em nosso lugar. Mas que também a ressurreição do nosso Senhor nos auxilie a marcar uma mente que é guiada pela eternidade e que não anda preocupada com seus dias, mesmo que eles sejam curtos ou longos, nós não sabemos, o Senhor sabe. Ajuda-nos a não andar ansiosos, ajuda-nos, ó Pai, a não desenvolver a avareza em nosso coração, ajuda-nos, ó Pai, a não cobiçarmos, ajuda-nos a entender que temos tudo o que precisamos em Ti. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!